Olá, tudo bem? Olá, E pessoal. aí? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Compartilhar essa. Hoje vamos iniciar 2 Coríntios. Olha só. Espera aí. Deixa eu colocar vocês para cá. Fica bom para a gente. Isso, que legal. E colocar aqui vocês no cantinho para a gente não ficar olhando para o lado, né? É, E fica bom que quando a gente olha para cá, é. aqui é melhor, né? Uhum. Legal. Foi. 2 Coríntios, capítulo 1. Então, nós vamos colocar aqui cartas de Paulo por ordem escrita. Legal, vamos pegar aqui. Daqui é fácil, não precisa se aprofundar muito, porque você acha em muitos lugares. Então, primeiro a Tessalônica. Tem alguns que falam que Gálatas foi antes, mas a primeira Tessalônica, ele escreve de Corinto para Tessalônica. Segundo a Tessalônica, ele escreve de Corinto para Tessalônica. Então, aqui é a fase que Paulo está em Corinto, edificando Corinto junto com Barnabé. E de Corinto, ele escreve para Tessalônica. A gente já fez Tessalônica 1 e já fez Tessalônica 2. E aí nós fizemos Gálatas, quando ele vai de Éfeso para Antioquia aqui, que nós lemos também, tá? 1 Coríntios, quando ele está em Éfeso, inclusive aquele final é muito claro, né? Ele recebe 3 pessoas de Corinto, e aquelas pessoas voltam com a carta dele, de 1 Corinto, né? Peraí, acho que liberou alguma coisa aqui. Foi. Ele volta com a... Vai liberar o som, se você tirar. Peraí, deixa assim. Aí. Beleza. Ele volta, as 3 pessoas voltam com a carta para Corinto, né? E agora, ponto importante também, né? No 15 e no 16, a gente viu que Paulo passou, vamos colocar aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Éfeso, de Éfeso para Macedônia. Legal, então vamos colocar aqui. Olha lá, que legal. Dá para ver até no... Perdão, gente. Dá para ver até aqui no mapa mesmo. Olha que legal. Então, de Éfeso, opa, para a região da Macedônia, que fica na parte de cima aqui, ó. Basicamente isso. Vamos pegar a imagem aqui para ver daquela época. Então, ó, de Éfeso, da região de Éfeso, para Macedônia. Corinto está aqui, em Acaia, que é essa região que nós estamos vendo aqui, tá? Então, bora voltar para lá? Bora voltar para a carta. Você quer que eu leia? Quero. Ó, então, de novo, né? Vamos passar por 2 Corinto agora. É a quinta carta. Olha que legal, estamos na quinta carta de Paulo. Que legal. E aí depois Romanos. E é para quem que ele escreveu Romanos? Para os romanos. Ele escreve para Roma, para a igreja de Roma. De Corinto, né? Ele passa. Lembra que ele falou que ele ia para Macedônia, e de Macedônia ia para Corinto. E ele vai para Corinto. E aí depois Paulo vai para Roma e ele é preso. Aí a carta, ó, Filipenses, Colossenses, Efésios. Aqui ele escreve da prisão, e aqui são cartas que chamam de cartas pastorais. Ele manda diretamente para Filemon, diretamente para Timóteo, diretamente para Tito, e aqui é bem no ano da morte dele, que é segundo a Timóteo. Então aqui nós temos as cartas pastorais, e aqui preso ele manda para Filipo, para Colosso e para Éfeso. Mas é a última carta, nós vamos ver 2 Coríntios, e depois a última carta antes dele ser preso em Roma. Bora lá. Então você, dona Fernanda, vai ler aqui para que todos nós possamos entender essa segunda carta de Paulo, que é onde, como ele falou na primeira, ele ia para Macedônia, para depois descer para Corinto. E aí de Corinto ele escreve para Romanos, mas nesse exato momento, Paulo foi para Macedônia, e da Macedônia ele está escrevendo a segunda carta para os cristãos coríntios. Bora lá. Saudação. Paulo, apóstolo de
de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Caia. Toda a Caia, vamos trazer rapidinho aqui. Nós estamos aqui na região da Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis tem Palhoça, tem São José, tem Biguaçu, tem Florianópolis. É a região da Grande Florianópolis. Aqui é a mesma coisa. A cidade de Corinto, ela ficava na Acaia. É como se fosse a Caia, é como se fosse uma região metropolitana, entende? Então, aqui, ó, Deus está em a Igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos de toda a Caia. Pode seguir, Zé. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se fomos consolados, é para o consolo de vocês, o qual se torna eficaz na suportação paciente dos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como vocês são participantes dos sofrimentos, assim o serão da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio da província da Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sair com vida. Aliás, já tínhamos em nós mesmos as sentenças de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso é importante aqui, né? Isso, de novo, quem está falando aqui é um apóstolo, há 2000 anos atrás, certo? Sim. Mas ele faz parte da mesma espécie que nós, o ser humano, certo? Então, o que ele está falando aqui é uma coisa muito real, traga para a sua vida. Então, o que ele está falando aqui, ó? Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é para o consolo de vocês, o qual se torna eficaz na suportação paciente dos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, o que ele está falando? Essa dor que vocês passam, nós também estamos passando, nós estamos passando em conjunto. Já passamos. Inclusive, a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como vocês são participantes do sofrimento, assim serão da consolação. Não existe nada que une mais pessoas de valores do que o sofrimento. Exato. Então, o que ele está trazendo aqui é para essas pessoas ficarem firmes, porque eles vão participar da consolação e do sofrimento, mas eles estão juntos. Provavelmente porque tinha pessoas dispersando. Isso é uma coisa muito normal, quando os problemas acontecem. Mas será que será que esse Espírito Santo mesmo existe? Olha, eu acho que eu vou voltar para Deus Afrodite, acho que eu vou voltar para o Deus Apolo, para o Deus Zeus. Na tribulação, no sofrimento. A gente estava conversando isso antes de entrar nessa carta. Olha que forte. Verdade. A gente estava falando sobre como os problemas nos firmam. Como os problemas têm, de novo, tá? Pessoas que têm valores. Aqui nós estamos, Marcos Calisto e Fernanda Calisto, duas pessoas, e eu considero ela uma mulher de muito valor. E eu considero você um homem de valores. Então, de novo, nós enxergamos o problema de forma muito parecida e nos fortificamos através dos problemas que nós passamos. Se houvesse um pingo de valor ou de desalinhamento entre nós, na verdade, as tribulações fazem com que as pessoas criem histórias, criem narrativas, né? Então, aqui ele está trazendo isso. Só para terminar, porque é forte isso daqui, ó. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio da província da Ásia. Éfeso é Ásia, tá? Que a gente acabou de ver aqui, ó. Então, província da Ásia, tá vendo? A região daqui. Então, eles estavam na província europeia, pro lado de cá. Opa, deixa eu voltar aqui.
Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança de sair com vida. Então, o que ele está falando? Eles estão passando por coisas muito graves, mas mesmo assim, porque assim como sobre o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, assim também, por meio de Cristo, transbordam a nossa consolação. É isso que ele... Opa, deixa eu colocar aqui. É isso que ele está falando para nós, tá? Só para eu voltar aqui para a Fê continuar. Aliás, já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Foi algo tão grave, e normalmente é assim, tá? Eu e a minha esposa passamos por algo tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que do meu lado eu não via a saída, do lado dela eu não via a saída. Em momento algum a gente pensou em roer a corda, vamos dizer assim. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós, olha só, os dois confiavam em Deus. Então, na verdade, isso acabou nos unindo mais ainda. Então, olha o que ele está falando aqui, que grave isso. Aliás, já tínhamos em nós... Deus nos permite passar por situações onde a nossa força humana não consegue ir em frente. É Não. ali onde ele entra. Gente, onde ele testa a nossa fé. Ó, nós acabamos de ver aqui, ó, a gente leu 1 Tessalônica, 2 Tessalônica, Gálatas, 1 Coríntios, e a gente leu Atos, que foi escrito por Lucas, certo? Sim. Que conta a história de Paulo. Do capítulo 9 para frente, que é a conversão de Paulo é no capítulo 9 de Atos. Do 9 até o 28 só fala de Paulo. Sim. Então, basicamente, o livro de Atos é Lucas falando de Paulo, quase que isso. Então, de novo, esse homem é muito forte. Sim. Um homem forte como ele falar, aliás, já tinha em nós mesmos a sentença de morte... tinham acreditado que já tinha dado para eles. Para que não confiássemos em ninguém, nem nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Foi algo tão grave que ele não conseguia confiar, não era nem confiar nos outros, ele não confia nem ele não conseguia confiar nem nele mesmo. Basicamente isso. Mas ele tinha fé que aquele que ressuscitou os mortos estaria com ele. Isso, pode seguir, Bebê. Exatamente. Ele nos livrou e nos livrará de tão terrível morte. Nele temos esperado que continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam em oração ao nosso favor, assim muitos darão graça por nós, pelo favor que nos foi concedido através da oração de muitas pessoas. Porque a nossa glória é essa, A sinceridade de Paulo e a mudança de planos. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mais especialmente no meio de vocês. Porque não escrevemos a vocês outras coisas além das que vocês leem e também compreendem, e espero que vocês compreendam até o fim. Como também já nos compreenderam em parte, que nós somos a glória de vocês, assim como vocês serão a nossa glória no dia do Senhor Jesus. Com essa confiança, eu planejava ir primeiro visitar vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria passar por aí a caminho da Macedônia, e da Macedônia voltar a vocês, para então ser por vocês encaminhado à Judéia. Será que, ao planejar isso, agi com leviandade? Ou será que o que eu planejo eu faço segundo a carne? Para que haja da minha parte, ao mesmo tempo, sim, sim, ou não, não. Ó, será que, ao planejar isto, agir com leviandade? Vamos trazer o significado exato, né? Vamos trazer o significado exato. Irreflexão e imprudência, falta de seriedade, imprudência. Será que ao planejar isto, agir com imprudência? Ou será que o que planejo o faço segundo a carne? Ou será que é os planos de Deus? Né? Para que haja da minha parte, ao mesmo tempo, sim, sim, sim. E não, não. Então, aqui ele está explicando a sinceridade de Paulo e a mudança de planos, né? Ele está trazendo de forma clara nessa segunda carta a mudança de planos que ele fez. Ele vai para Corinto, né? A gente acabou de ver aqui que ele vai escrever a carta de Romanos de Corinto. Mas aqui ele está falando, eu queria passar por aí a caminho da Macedônia. E da Macedônia voltar a vocês, para então ser por vocês encaminhado à Judéia.
No último capítulo de Coríntios 1, a gente viu lá que ele, quando eu chegar aí, vocês vão separar os valores, os dízimos e assim por diante, porque eu quero que esses valores sejam levados a Jerusalém e vocês escolham alguns de vocês que irão junto. Pode ser que eu, Paulo, vá junto também. Caso seja oportuno, Paulo, vou junto, e ele até comenta que Apolo não queria ir naquele momento. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Queria passar por aí a caminho da Macedônia e da Macedônia voltar a vocês, para então ser por vocês encaminhado à Judéia. Região da Judéia, região de Jerusalém. Sim. Então, ele está falando que eu queria ir aí para que vocês levassem todas as ofertas junto com as pessoas escolhidas por vocês, e eu iria junto, encaminhado por vocês à Judéia. Sim. Basicamente isso. Mas, ao que ele está falando, será que ao planejar isto, agir com imprudência? Ou será que o que eu planejo o faço segundo a carne, para que haja da minha parte ao mesmo tempo sim, sim, não, não? Então, ponto importante aqui, né? Porque Deus fala para a gente viver um dia após o outro, né? E o que ele está falando? Não me entendam mal, eu agi com boas intenções ao planejar tudo isso, eu só não consegui cumprir. Entende? As coisas aconteceram diferente do que eu estou falando. Entende? É o que ele está falando para a gente aqui. Pode seguir, bebê. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra a vocês não é sim, sim e não. A vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele se diz amém, para a glória de Deus, através de nós. Peraí, gente, deixa eu só fechar isso. Fecha aqui, peraí. Mas aquele que nos confirma com vocês em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, invoco a Deus como testemunha sobre a minha alma, de que foi para poupar vocês que ainda não voltarei a Corinto. Não voltei a Corinto. Não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, pois na fé vocês estão firmes. Fechamos aqui. Ponto importante isso daqui. Quando ele fala sim, sim, não, não, é essa questão dele. Não é que eu estou falando que eu vou fazer uma coisa e depois não faço. Provavelmente estava gerando discórdia. Por ele falar que ia tomar uma ação e tomava outra, gerava discórdia. Então, de novo, né? É necessário que a gente planeje, tá? Se você não planejar, sua vida não sai do lugar. Mas saiba que planejando já não sai como você quer. Se não planejar, então esquece. Então, o senhor Pedrinho apareceu aqui. Espera aí, o senhor Pedrinho. Vem cá. 20. Então, o que ele está falando aqui? Ó? E olha que forte aqui, ó. Mas como Deus é fiel, a nossa palavra a vocês não é sim e sim e não. O que ele está falando aqui? Ó? O que ele está falando aqui? É sempre sim. É isso que ele está falando aqui. Então, de novo, a intenção dele sempre foi uma boa intenção. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Não pensem que eu estou agindo segundo a carne quando eu decido ir para um lado ou para o outro. Simplesmente, a ocasião mudou o planejado. Mas, por todas as promessas de Deus, tem nele o sim. Ele usa como exemplo aqui o Silvano e Timóteo. Então, tipo assim, ó, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Então, é isso que ele está falando. De novo, isso é um ponto muito importante, tá? Porque todos nós vamos planejar, mas, de fato, você não vai cumprir tudo que você planeja. Faz parte. E outro ponto, nem sempre a nossa vontade é o que Deus tem preparado para a nossa vida. Por isso que a vida, ela é sobre intenção. Como assim? A intenção de Paulo era sair da região de Éfeso e ir para Corinto. As circunstâncias não fez com que isso acontecesse. Isso não muda ele ser um cara intencional. Isso mudou a rota, mudou o planejamento. E aí pessoas que criaram expectativas sobre Paulo estar em Corinto, provavelmente estavam criticando ele.
para ele trazer essa questão do sim, sim, não, não. Quando a gente vai fazer um estudo sobre isso, é tipo assim, a palavra de Deus não é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é sim. O que ele está querendo dizer aqui? Deus não tem dúvida. Deus não fica em cima do muro. Entende? Então, nós, quando ele fala isso, nós em Cristo também não. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala aqui, ó. Será que eu estou agindo segundo a carne? Será que eu estou agindo com imprudência, com leviandade? Não. É isso que eu estou, tipo assim, as intenções dele sempre foram intenções boas, mas as coisas mudam. O problema é que muitas pessoas devem ter criado expectativas sobre Paulo. E aí Paulo não ir para Corinto arrebenta a expectativa dessas pessoas. Sim. E aí, como elas não conseguem lidar com essa frustração, automaticamente a minha visão sobre Paulo muda. Sim. Até ontem Paulo era bom, a partir de hoje Paulo não presta. Só porque ele quebrou uma expectativa minha, entende? Exatamente. Isso mostra, olha só como é que a gente começou esse versículo, esse capítulo aqui, que ele está no final. Isso mostra que nós falamos sobre valores, certo? Como é que Paulo começa esse capítulo? O Deus de toda consolação. Ele está falando aqui sobre passar por dificuldades. Ele está falando aqui sobre se manter firme, sobre depender de Deus, sobre mesmo quando ele mesmo não acredita, Deus que ressuscitou os mortos estará lá por ele, estará ajudando. Ele mesmo não acredita nele mesmo. Então, quer dizer, ele mesmo, ele planejou, e ele vai planejar errado para ele mesmo? Tá entende? Não vai. Tá entende? Então, tipo assim, sejam intencionais. Sejam intencionais, é isso. O caminho de Deus, o caminho do Espírito Santo, é você ser intencional. Como a gente está vendo aqui, a gente vai lidar com várias pessoas. Olha para Cristo. Cristo acabou lidando com 12. De alguma forma, uma das pessoas, vamos dizer que quebrou a expectativa. Deixa eu dar o celular para ele aqui, que senão a gente não consegue terminar. Espera aí. Uma das pessoas, próprio Cristo, hein? Vamos sair de Paulo aqui, ó. O próprio Cristo, um de 12, o entregou. Por que o entregou? Porque em certo ponto, Judas era próximo de Cristo, certo? Certo. Por que o entregou? Porque alguma expectativa que Judas tinha sobre Jesus foi quebrada. Então, Judas, provavelmente, alguns estudos que eu fiz me mostram que Judas enxergava, ele viu os milagres, ele viu que Jesus era o Messias, tanto que depois a consciência pesou, né? Ao ponto dele se enforcar. Mas, ali, quando ele vê Cristo fragilizado, quando ele vê Cristo simplesmente fraco, dizendo que eram os seus últimos dias, automaticamente, como diz o Evangelho, ele decide entregar Cristo. Então, de novo, o que eu estou falando aqui, né? Essa quebra de expectativa mudou a ação. Peraí, bebê, você quer ficar com ele lá no cano? Senão acho que a gente não consegue nem escutar o áudio. Gente, eu vou descer. Não vai dar. Eu vou terminar aqui. Ele tá doentinho. E aí a gente não consegue terminar. Né, gatão? Dá tchau. Oi. Dá tchau. Tchau, pessoal. Eu vou dormir, descansar, beleza. Tchau, tchau. Dá tchau, Pedro. Tchau. Quer dar tchau? Tchau. Tchau. Ó. Tchau, gatão. Tchau. Tá. Tchau, gatão. Esse é um ponto muito importante, tá? Porque, de novo, a gente está aqui no final e ele está trazendo o quê? Ó, eu acabei de trazer um ponto importante para vocês. Cristo, gente. E aí, mas Cristo frustrou Judas. Não, Judas que era fraco nos seus valores. E automaticamente ele se colocou na expectativa de Cristo. E de alguma forma Cristo o frustrou e ele o entregou. De alguma forma, com a morte de Cristo, alguns apóstolos próximos se frustraram. E a gente percebe, até chegar ao Pentecoste, pós-ressurreição de Cristo, os apóstolos, alguns deles ficam meio perdidos, entende? Se mantém firme, nenhum deles volta atrás sobre tudo que tinha vivido e tinha passado, se mantém firme, mas eles ficam perdidos.
esperando algo. Então, olha só, o que é isso, né? Já no 1 Corinto aqui me trouxe muito essa questão da morte de Cristo e até chegar a Pentecostes. Que forte isso, né? Porque você vai frustrar muitas pessoas. Eu vou frustrar muitas pessoas. Mas, se a sua preocupação, quando isso acontecer, for em voltar e reparar, você não vive a vida. Você precisa ser intencional. Quando você está na caminhada, quando você está fazendo, muitas pessoas vão junto com você e muitas pessoas vão criar expectativas em você. Entende? Quem somos nós, o que ele está falando aqui? Ó? O que Paulo está falando aqui? Ó? Às vezes eu não consigo nem entender. Eu não consigo. Ó, aliás, já tinha em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. O problema era tão grande. Então, o que nós estamos falando aqui, né? De fato, você, Paulo, era uma pessoa intencional. Eu e você precisamos ser pessoas intencionais. Pessoas intencionais com identidade e valor vão atrair muita gente. Mas 90% dessas pessoas que se atraírem pela sua luz, elas têm expectativa de que você leve essas pessoas para algum lugar. Porque elas estão perdidas. E aí elas vão buscar em você a luz. Elas vão buscar em você uma mudança de vida. E elas vão se frustrar no meio do caminho. E aí quando elas se frustrarem, elas vão entrar em atrito com você. Ou elas vão te entregar como Judas fez com Cristo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não crie expectativa. E um ponto importante, se você ainda não achou sua luz, se você ainda não achou sua identidade, você pode ter o que as outras pessoas têm, você pode buscar, tirar de um, fazer pelo outro, você vai ser vazio. Se você vê luz em alguém, é porque esse alguém achou sua própria identidade. Vá buscar a sua própria identidade. É isso que Cristo trouxe para nós, e é isso que Paulo está falando nessa carta aqui. Não existe o sim, sim e o não, não. Eu sou, Paulo, uma pessoa intencional, mas as coisas não saíram como eu esperava, ao ponto de eu quase morrer, ao ponto de eu não conseguir confiar nem em mim mesmo. Olha, e ele está tendo cuidado de explicar aqui. Gente, eu só mudei a rota porque foi muito grave tudo o que aconteceu. Então, se ele está tendo esse cuidado no começo da carta, no primeiro capítulo da carta, que é a introdução da carta, de ter esse cuidado, é porque a quantidade de pessoas que já deveria estar torcendo o nariz para Paulo, já deveria estar começando a falar mal de Paulo. Ih, mas esse Paulo aí é mentiroso, hein? Ih, mas esse Paulo fala e não cumpre, hein? Ih, o Paulo falou que estaria aqui e não vai estar mais. Enlouquecedor. Tá entende? Enlouquecedor. Então, sejam pessoas intencionais e saibam que a maioria das pessoas que vão vir com vocês ou vão atrás de vocês são pessoas que, infelizmente, não acharam sua própria luz, não acharam sua própria identidade. Então, o que você tem que fazer por elas? Mostrar para que elas busquem a própria identidade. E não que fiquem atreladas a você. Se elas forem junto com você para algo, é porque é bom para todos. Porque se você tem pessoas atreladas em você, querendo expectativas sobre você, em algum momento essas pessoas vão se frustrar. E automaticamente elas viram contra você. Entende? Então, esse é um ponto importante dessa carta, tá? Então, Paulo está introduzindo aqui a segunda carta a Corinto, da região da Macedônia. Ele não foi para Corinto, ele está escrevendo da Macedônia a segunda carta para Corinto. E já, essa carta vai ser maravilhosa, hein? Porque já na introdução, ele está nos mostrando aqui algumas coisas que ele passou, ele está nos trazendo de uma forma muito clara que as coisas às vezes não saem como a gente quer, mas que em Deus e no Espírito Santo não tem sim, sim e não, não. Em Deus é sim, mas as coisas às vezes não saem como nós esperamos. É isso. Que carta forte. Entendimento perguntas. O propósito da nossa dor. A sociedade dita que o sofrimento é inútil e deve ser escondido, mas Paulo revela uma das verdades mais curativas do Evangelho. Ele chama Deus de Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E qual é o propósito de sermos consolados por Deus E qual é o propósito de sermos consolados por Deus na nossa angústia? Para que possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. A sua dor, depois de curada por Deus, transforma-se no remédio perfeito para curar a dor de outra pessoa.
Exatamente isso. Você não agir errado, você não querer justificar, você não querer fazer mídia, teatro com as coisas, mostra o seu valor. Entende? Cada um vai dar o que tem, cada um vai fazer o que tem. Então, de novo, Judas queria um Cristo diferente, a ponto de, já que você não é como eu quero, eu vou te entregar. E vamos ver se você realmente faz milagres. Eu quero ver você sair dessa. Entende? Mesma coisa a gente vai ver em Paulo aqui. Mesma coisa a gente vai ver em todas as pessoas intencionais que tomam a frente e fazem as coisas, entende? Então, de novo, quando eles fazem isso é para mostrar que é possível passar sem agir errado. É possível chegar ao ponto, como Paulo está falando aqui, é possível chegar ao ponto de, aliás, já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Se nós não temos o coração em Deus, você não vai chegar até essa última milha. Antes dessa última milha, você vai agir errado. A ansiedade vai fazer você agir errado. Para debater com a turma, quantas vezes nos perguntamos, por que eu? Por que este sofrimento? Como é que saber que as nossas feridas saradas podem salvar alguém do abismo devolve o sentido e a utilidade da nossa vida? Amém. Na prática, se sente que a vida perdeu sentido e se costuma esmorecer nas dificuldades, não desperdice a sua dor. Se você sobreviveu a uma depressão, uma falência, um luto ou um ataque de ansiedade, você tem um diploma de consolação passado pelo próprio céu. O que o diabo usou para o tentar destruir, Deus vai usar como plataforma para você edificar os outros. Ajude quem está a passar pelas mesmas dores que você enfrentou. Ser a ponte de cura para o próximo traz uma paz e um sentido absolutos à nossa própria existência. Amém. O fundo do poço ensina a voar. Muitas pessoas acham que grandes homens de fé como Paulo eram super-heróis imunes à tristeza. No entanto, Paulo faz um desabafo incrivelmente real. Ele sofreu uma tribulação na Ásia que foi acima das nossas forças, a ponto de entrar em depressão profunda e perder a esperança de sair com vida. Ele sentia que tinha recebido uma sentença de morte. Mas por quê? Ele mesmo explica. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no que Deus que ressuscita os mortos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, Deus trouxe algo na vida dele tão sobrenatural, ao ponto de nem ele mesmo achar saída. Um cara sábio, um cara entendido, um cara que estava construindo todas essas igrejas. Então, de alguma forma, ele tinha domínio sobre tudo isso, tá? Mesmo com todos os contras, mesmo com todos os reveses, ele tinha domínio sobre essa construção. Né? Ele que ia e desbravava. Mas Deus trouxe algo sobre ele para que ele perdesse a esperança nele mesmo, para que realmente ele visse o agir de Deus na vida dele. Para debater com a turma. Por que é que temos tanta vergonha de admitir que chegamos ao limite das nossas forças emocionais? O que acontece à nossa fé quando percebemos que o nosso esgotamento é o palco perfeito para o agir de Deus atuar? Na prática, se sofre de depressão severa, angústia e um forte sentimento de incapacidade, pare de se condenar. Até o maior apóstolo sentiu-se esmagado. Bater no fundo do poço não significa que Deus o abandonou, significa apenas que a sua força humana acabou. E aí que o milagre começa. Você quer ver milagre na sua vida? Não age errado. Ah, mas inventaram história contra mim, fizeram um motim. E... Você quer milagre na sua vida ou você não quer milagre na sua vida? Porque se você agir como os outros, Deus não age ao seu favor. É muito claro a Bíblia. Desista de confiar na sua própria capacidade de resolver o que é impossível. Renda-se, confie naquele que ressuscita os mortos. Quando perdemos a esperança em nós mesmos, ficamos livres para experimentar a força incrível de Cristo. Amém. Fechando com vocês aqui, a paz do sim inabalável. Os coríntios estavam a criticar Paulo. Olha só, eu entendi bem isso aqui lá. Os coríntios estavam a criticar Paulo porque ele tinha mudado seus planos de viagem. Eu consigo imaginar gente começando a mentir, gente começando a criar motim para, olha, a gente tem que largar Paulo e seguir outro caminho.
E aconteceu de tudo em Corinto por conta dessa mudança de rota. Tá? A acusação era que a palavra dele não tinha valor. Paulo aproveita essa crítica para falar sobre a firmeza de Deus. Os homens falham, mudam de ideia e desiludem. Hoje dizem sim, amanhã dizem não. Mas as promessas de Deus em Jesus Cristo são sempre sim. Jesus é o selo da garantia de que Deus cumpre tudo o que promete. Então, de novo, se aqueles homens estavam a criticar Paulo a esse ponto de começar, homens que, de novo, tá? Naquele momento, você tinha vários deuses, e deuses empoderados, né? Deuses que não existiam, mas existiam crenças sobre eles, né? Para você sair de Zeus para Cristo, olha só essa analogia. Por que eu estou falando isso? Porque o cristão, ele, nesse momento aqui, ele estava correndo risco de vida. Nesse momento, você decidir ser cristão, você poderia ser morto a qualquer momento. Era o começo da igreja. Então, de novo, você está lá em Corinto e você servia a Zeus. E agora algo tocou no seu coração e você decidiu seguir o Messias. Então, olha só, né? Se realmente algumas dessas pessoas tivessem, de fato, se convertido, e Paulo nos mostrou várias vezes que a conversão não necessariamente significa o evoluir do Espírito Santo na pessoa, isso é uma evolução, eles não criticariam porque eles entenderiam que simplesmente foi uma mudança de rota. Mas não, eles aproveitaram uma pequena falha de Paulo para poder tirar, aqui, ó, a acusação era que a palavra dele não tinha valor. Algumas pessoas estavam aproveitando essa mudança de rota de Paulo para desvalorizá-lo, para debater com a turma. A nossa sociedade vive mergulhada na ansiedade porque depositamos a nossa esperança em pessoas e circunstâncias que são falíveis, mudam de sim para não num piscar de olhos. Como é que a certeza do sim definitivo de Deus pode blindar a nossa mente contra o medo do futuro? Na prática, para quem vive sem paz e à procura de Deus, apenas nas crises, as pessoas vão falhar e vão. Poucas pessoas vão estar com você por conta dos valores que você tem, que ela tem e do vínculo que foi criado. A maioria das pessoas estão querendo a oportunidade de estar perto de você. Então, se você não gera mais oportunidade, elas não vão estar mais perto de você. Então, como a gente viu aqui, se nós tivermos pessoas abandonando Jesus Cristo, um homem sem falhas, se nós tivermos o Messias sendo entregue, se nós tivermos o Messias sendo criando mentira, inventando sobre ele, quem sou eu e quem é você? Então, quanto mais intencional você for, mais, inclusive, isso vai agredir algumas pessoas, que em vez de entenderem que é possível se viver de uma forma com valores cristãos, não. Inclusive, elas vão tentar rebaixar você para que você age errado como em algum momento elas agiram. Tá vendo? Eu só agi errado naquele momento porque quando eu passei por isso que ele está passando, eu também agi errado. Quando você não age errado, mostra que ela poderia ter feito diferente, entende? Que essa pessoa poderia ter feito diferente. E aí você levantou coisa ruim contra você. Porque aí as pessoas não podem conhecer você e sua vida. Porque a sua vida e você agora, na cabeça de pessoas que não conseguiram se manter em valores, simplesmente agiram errado nas tribulações, você sobressair automaticamente na cabeça das pessoas, porque pessoas que agem errado, as cabeças são paranoicas. Então, na cabeça dessas pessoas, você sobressair mostra que, de alguma forma, elas agiram errado. Esse é o mundo. Então, não se preocupe com a expectativa dos outros. Não se preocupe com o que pensam de você. Se você está preocupado, se você está preocupado, estão te aplaudindo, olha como eu sou bom, olha como eu sou ruim, você está perdido. Você está perdido. Não, você não tem que se preocupar nem com aplauso e não tem que se preocupar nem com vaia. Você tem que entender quem é você tem que entender sua identidade e evoluir no que você descobriu dentro de você através de Cristo, é a única forma. Senão você vai precisar de aplauso e quando tiver vaia, você cai. Simples assim. E sempre vai ter aplauso e sempre vai ter vaia.
O governo vai falhar, o dinheiro pode falhar. Se a sua paz depender do sim dos homens, você vai viver sempre em sobressalto. Mas o sim de Deus sobre a sua vida, através de Cristo, é inegociável. Ancore a sua esperança naquele que nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Quando as circunstâncias disserem não, lembre-se que, no final da história, a promessa de vida abundante de Deus fez para si, já tem a assinatura do sim de Jesus Cristo. Respire e descanse nessa verdade. De novo, se Deus diz para você que algo vai acontecer e não está acontecendo, você só precisa estar em paz para entender se você está no caminho certo, se algumas pessoas que você colocou na sua vida não foram ansiedade sua, como o Paulo está trazendo para a gente aqui, ó. Como ele trouxe para a gente aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Por que não escrevemos? Aqui ele vai trazer para a gente... Será que ao planejar isto agir com leviandade? Ou será que eu planejo ou faço segundo a carne para que haja da minha parte ao mesmo tempo sim, sim, não, não? Então, o que ele está falando? Será que o que eu faço é realmente para gerar dúvida na cabeça de vocês? Isso é coisa do diabo. Uma pessoa que quer plantar dúvida é o diabo. Deus age com clareza. Deus, ele quer trazer clareza. Deus quer trazer direção. Deus quer abrir portas. Se você tem pessoas que ficam com joguinho, que ficam com disse-me-disse, com sim, sim, não, não, some disso. Isso é coisa ruim. Não tem Deus nisso. Então, o que ele está falando, vocês estão me seguindo. Vocês se converteram por conta de mim. Vocês viram que eu sou um apóstolo de Cristo. Vocês estão vendo toda a glória de Deus no nosso meio. E agora, por simplesmente uma mudança de rota, como a gente leu aqui no entendimento, e agora por conta de uma mudança de rota, vocês estão colocando o meu valor, vocês estão colocando tudo que eu faço a favor de mim, de Cristo, de vocês. Vocês entendem? É isso aqui. Porque esse é o ser humano. Entendam isso. Então, não dependam de aplauso e não dependam de crítica. Dependam de forjar o seu valor e a sua identidade cada vez mais. Fechamos. Bela carta. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar, trazer vocês para essa tela de cá. Opa, deixa eu trazer vocês para essa tela de cá. Fechamos. Ó, falar uma coisa, hein? Se a introdução, porque nós vimos lá em Tessalônica 2, Gálatas e 1 Corinto, que na introdução Paulo pega leve. Olá, meus irmãos, saudações. E aí tem uma carta, inclusive, se eu não me engano, é a carta de Gálatas. Ele pega leve uns 4 capítulos. É uma carta anterior a Corinto. A carta de Corinto. Ele pega leve em 4 capítulos, 4, 5 capítulos. Aqui ele já está trazendo direcionamento desde a introdução. Aqui ele já está mostrando que, gente, é tão inconsciente o que vocês estão falando, vocês decidiram se converter em Cristo através de mim, e agora vocês estão colocando em prova o meu valor, vocês estão colocando em prova uma mudança de rota que eu precisei fazer, vocês estão aproveitando uma mudança que teve para começar a falar mal, para começar a gerar conchavo. Esse é o ser humano. Porque algumas pessoas ali em Corinto não estavam em busca da sua própria identidade. Elas simplesmente vieram porque Paulo brilhava, Paulo era a luz. E aí elas não entenderam que elas precisam achar a sua própria luz. Elas querem tomar a luz de Paulo. Então, quando a gente quer tomar a luz de alguém, a gente simplesmente tenta buscar erro nessa pessoa. Porque você fala assim, ó, eu entendi como essa pessoa vive, então agora eu posso pegar e viver isso para mim. Então agora eu preciso derrubar ela. Gente do céu. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, não dependa de aplausos e não dependa de críticas. Dependa de buscar o seu valor e dependa de trazer essa verdade que eu estou trazendo aqui para vocês. Sabe por quê? Porque é triste a gente ver pessoas que vivem dessa forma, de tentar roubar a luz do próximo, de tentar derrubar o próximo de forma intencional. Então, que nós possamos ser cada vez mais Paulo e menos essas pessoas de Corinto que aproveitaram simplesmente uma simples situação para poder já distorcer outras, porque queriam, sim, começar a tirar o valor de Paulo. E, visivelmente, a gente está vendo aqui o valor que esse homem tem. Muito obrigado. Amanhã a gente está junto no 2º capítulo de 2 Corinto. Uma carta que já começou quente,
e tem tudo para ser uma carta muito edificadora para mim e para vocês. Beijo, beijo, beijo.